Boa noite, quinta-feira, 28 de janeiro. O Nesp Notícias de hoje recebe o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, para falar sobre a Zika, doença que já tem registro aqui em Bauru. Enquanto as grávidas tentam se proteger como podem da picada do mosquito transmissor do vírus, tem bauruense que ainda desconhece a doença. Na semana em que a gente reexibe a série especial sobre mobilidade urbana, você vai ver que no passado, os trens foram usados como transporte público em Bauru. Depois do anúncio do primeiro caso de infecção por Zika vírus em Bauru, as grávidas que sabem da relação da doença com a microcefalia em bebês tentam se proteger como podem. A principal arma é o repelente contra o mosquito transmissor. E ele já começa a faltar nas farmácias. Mas ainda tem bauruense que desconhece a doença. É só dar uma volta pela cidade para perceber que nem todo mundo sabe o que é a Zika. Eu não. Nunca ouviu falar? Não. Ele é transmitido pelo Aedes aegypti, é um vírus. Nunca ouviu mesmo falar dessa doença? Não. Eu vejo falando na televisão, mas não entendo muito do assunto, não. Sei que é transmitido pelo aquele mosquito, né? Da dengue. Ou não está tão preocupado assim com a doença. É uma doença que te assusta? Assusta, mas assim, eu não tenho medo não. Porque assim, eu procuro fazer tudo certinho para que não haja problemas, né? Mas a sensação geral é de apreensão. Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com água parada, tomar todo o cuidado possível, porque é uma doença que está infestando em todo lugar, né? Principalmente para quem tem gestante em casa. Minha nora, no caso, está grávida de 6 meses e tem a minha neta pequena, a gente mora tudo no mesmo quintal. Ela mora no fundo e eu na frente. Então a gente fica, né, só Deus mesmo para cuidar. Até meu marido é meio neurótico, isso aí, ele vive comprando antirrepelente que todo mundo da casa usa. O vírus da Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que provoca a dengue e a febre chikungunya. O mosquito pica uma pessoa doente e passa o vírus ao picar uma saudável. Entre os principais sintomas estão a febre e as manchas vermelhas na pele. Mas o principal risco oferecido pela Zika é a relação com a microcefalia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 3.448 casos de malformação estão sendo investigados no país e outros 270 já foram confirmados. O alerta para a cidade de Bauru veio na última terça-feira, quando a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de Zika na cidade. A paciente é uma gestante de 32 anos. Há suspeitas ainda de que outras 2 mulheres grávidas também tenham contraído a doença. Tatiana está grávida de 7 meses e desde o início da gestação vem tomando medidas para evitar picadas do mosquito. Ela tem um verdadeiro estoque de repelentes que a família toda usa, mas ela também mudou a rotina. Eu já comprei 2 tipos de repelente diferentes, com um princípio ativo diferente e já comecei a usar. De manhã, na hora do almoço, fim de tarde. Mudei meu hábito de roupa, porque com o calor a gente usava grávida, usa muito vestido. Parei, comecei a usar roupa comprida, calça, sapato fechado. No meu trabalho eu já tenho que usar jaleco de manga comprida mesmo para tentar me proteger. Veneno na tomada, fim de tarde, fechar a janela e fazer esse tipo de prevenção mesmo. Tatiana reconhece que nem sempre esse esforço depende só dela. O meu vizinho pode ter um foco na casa dele, uma piscina, alguma coisa, e eu tenho um foco aqui do lado que não adianta eu cuidar de mim, cuidar da minha casa, porque depende de todo mundo, né? Até mesmo de poder público. A rua está toda esburacada, choveu, fica um monte de poça. Por isso, mesmo com todas essas ações, o sentimento é um só. Angustiada é a palavra. Qualquer picada que eu tomo, eu fico pensando, né? Principalmente agora.
vai dar alguma coisa, vai dar uma coceira, febre, alguma coisa, porque a gente não sabe. Tensão que tem levado muitas pessoas às farmácias da cidade em busca de repelentes. Nesta aqui, os produtos à base de caridina, a substância de maior eficácia contra o Aedes aegypti, acabaram há 2 meses. E tudo indica que a procura só deve aumentar. É mais uma questão de alarme mesmo, né, na população. Então, como houve o caso em Bauru, é mais provável que o pessoal queira se preocupar e se precaver mais, né? Mas a farmacêutica adverte, a melhor proteção ainda é eliminar os criadouros do mosquito. O repelente, ele só deve ser usado no prazo indicado pelo fabricante, né? Mas só pode ser usado numa quantidade de vezes, de 3 vezes ao dia. Então, as pessoas têm que tomar a consciência de que não é só usar repelente, né? Eles têm que tomar esse cuidado de cuidar, né, do quintal, de cuidar das ruas, principalmente nesse período de chuva, né, que nós estamos aí com acúmulo de água em vários lugares. É isso aí, todo mundo tem que ficar de olho em possíveis criadouros, porque a previsão é de mais chuvas até o fim de semana, pelo menos. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados em todo o estado de São Paulo. Agora uma concentração maior no leste. Essa tendência de calor ao longo do dia e pancadas de chuvas à tarde deve permanecer até o fim de semana em todas as regiões. Em Bauru, podemos ter chuva nesta quinta-feira ainda. Agora a umidade do ar é de 60%. Os ventos sopram a 7 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 32 graus. Amanhã a mínima prevista é de 23 e a máxima de 30 graus. A seguir, a gente conversa ao vivo com o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, sobre as medidas que a cidade vem tomando para evitar novas infecções por Zika. Ele também vai tirar dúvidas sobre a doença. Tem perguntas? Mande para cá, pela internet ou por telefone. É daqui a pouquinho, continue com a gente. A gente volta a falar sobre os riscos do Zika vírus. Para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre essa doença, recebemos em nosso estúdio o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Prazer, Larissa. Monte, nós vimos na reportagem que tem gente que não sabe praticamente nada sobre a doença. Essencialmente, o que as pessoas precisam saber sobre o Zika vírus? Bom, acho que a primeira coisa que elas precisam saber é a forma da transmissão. É transmitida pelo mesmo mosquito, pelo Aedes aegypti, que transmite também dengue. Nós já tivemos várias situações epidêmicas de dengue aqui no nosso município, portanto a gente tem infestação pelo mosquito, comprovadamente. Então, saber que ela se transmite pelo mosquito. Saber isso para quê? Para que ela faça ações na sua casa, no seu dia a dia, de eliminação de criadouros, sem o que vai ser muito difícil a gente controlar a infestação de mosquitos. Importante também ela saber quais são os sintomas principais, os sinais que a doença deixa, para ela procurar ajuda rapidamente, procurar uma unidade de saúde e fazer o diagnóstico, especialmente se ela for uma gestante. O que nós sabemos hoje sobre Zika vírus é que a infecção, em geral, traz uma manifestação que é uma manifestação na pele. Aparece um grosseiro na pele. Que coça, um vermelhidão. Em geral não coça. Não coça. Em geral esse vermelhidão não coça, que a pessoa é muito comum confundir com alergia. É uma manifestação que nós chamamos de exantema. Uma erupção na pele, em geral, começa no rosto e nos braços e depois espalha para o resto do corpo. Agora, claro, isso varia de pessoa para pessoa, pode ser mais ou menos intenso dependendo da pessoa. Mas, em geral, a manifestação mais importante é essa manifestação na pele. Se tiver febre, a febre vai ser baixa, diferente da dengue, que em geral dá febre alta. Em geral, febre acima de 38,5. E que a manifestação de pele é mais difícil de detectar. Este caso mesmo que nós tivemos aqui em Bauru, não teve febre, teve só essa manifestação na pele. Então, se a pessoa tiver essa manifestação de pele, procurar o serviço de saúde. Repetindo, especialmente se ela for uma pessoa grávida. Porque nós até anunciamos isso, que a infecção pelo Zika vírus era uma coisa benigna, uma doença leve,
e é mesmo no adulto, exceto se tiver a gravidez, porque a gente descobriu aqui no Brasil que há uma associação entre a infecção por Zika vírus e a microcefalia, que é uma malformação do feto, não é? Então, esta é a coisa que mais nos preocupa. Então, repetindo, se for uma gestante tiver uma manifestação, uma erupção na pele importante, e que em geral começa no rosto, nos braços e depois evolui para o resto do corpo, procurar atenção médica, porque aí a gente faz o diagnóstico rapidamente. Secretário, desde o anúncio, da confirmação desse caso, a Prefeitura vem concentrando ações de bloqueio no bairro onde mora essa paciente, que é no Pousado da Esperança, e também no bairro onde ela trabalha, no Higienópolis. O que seriam essas ações de bloqueio? Elas eliminam o mosquito Aedes aegypti que transmite o vírus? O que a gente está procurando fazer é eliminar o mosquito. Agora, dar primeiro, acho que uma noção geral para as pessoas, a gente detectou esse caso. A pergunta que todo mundo fica, e nós também ficamos com essa pergunta, é assim, será que tem bastante disso em Bauru? Será que tem pouco? Quantos casos a gente está tendo? Qual é o grau de circulação desse vírus entre nós? E acrescentando, por que os outros 2 casos suspeitos são gestantes também? São gestantes, e a diferença é que os outros casos suspeitos tiveram viagem prévia, diferente desse caso que nós já confirmamos, autóctone, que aí não teve viagem prévia, então aconteceu em Bauru mesmo. Então veja, a gente quer saber em que nível o vírus está circulando. Nós não temos um exame para saber isso, não é? Então nós estamos fazendo a busca de pessoas que possam ter tido um quadro semelhante, porque isso vai nos dar uma ideia. Porque como a doença é benigna no adulto, é possível que as pessoas tenham tido isso e passou despercebido, a pessoa não chamou a atenção de ninguém. Então nós vamos perguntar para as pessoas no entorno de onde ela mora e de onde ela trabalha, para saber se a gente acha pessoas que tiveram o mesmo sintoma. Bom, o que a gente está fazendo nessas ações, nessa intensificação de ações de controle do vetor? A gente vai nos domicílios, a gente vai em todas as casas que estão num raio de 500 metros a partir de onde ela mora e a partir do local onde ela trabalha. Então você imagina, 500 metros são 5 quadras para cada lado. Então neste raio, todas as casas vão ser visitadas. Com que objetivo? A gente vai aplicar, se tiver indicação, a gente vai aplicar inseticida para formas aladas, se a gente detectar que tem Aedes ali na forma alada. A gente vai aplicar, se tiver criadouro, aplicar larvicida, não é? Para fazer o combate imediato, e vai ensinar as pessoas a identificar onde tem criadouro e a eliminar os criadouros. Também tem um componente educativo nesta ação. E ela está sendo feita, então, como eu disse, em torno de onde ela mora, em torno de onde ela trabalha. Então, objetivo 3 coisas. Eliminar formas aladas, eliminar criadouros para que a gente evite que tenha a Aedes aegypti nascendo, né, na forma alada, e para procurar casos suspeitos. Por que a gente está concentrando esse trabalho desta maneira, em torno deste caso? Porque como ele é o caso que foi detectado, se tiver mosquito que já seja portador do Zika vírus, a gente está tentando eliminar completamente esse mosquito do ambiente. Agora, 2 questões que, infelizmente, nosso tempo está acabando, para o infectologista Fernando Monte. 2 dúvidas importantes. A mulher que contraiu o vírus antes de engravidar, já se sabe se ela vai ter risco dessa criança desenvolver a microcefalia, se ela contraiu antes? E o risco já está confirmado, que é só nos primeiros 3 meses da gestação? O que é mais provável, Larissa? Eu posso dizer o que é mais provável, porque são informações que nós não temos ainda. Em geral, doenças como esta doença pelo Zika vírus são aquelas doenças que nós chamamos de autolimitadas e, portanto, conferem imunidade permanente. Se ela for assim mesmo, nós não sabemos se ela é ou não ainda. Se ela for assim, é presumível que uma infecção prévia não cause problema numa gestação posterior. É possível. Agora, nós não sabemos, primeiro, quanto tempo o vírus fica no organismo. Então, pode ser que mesmo depois do quadro clínico, o vírus persista por mais tempo no organismo. Então, a gente precisa desta informação para dizer se naquela infecção não haverá nenhum problema. E a outra coisa que nós não sabemos é se realmente ela confere isso que nós chamamos de imunidade permanente. O que é imunidade permanente?
Pegou uma vez a doença, não pega mais. Porque há várias doenças infecciosas que você pode pegar várias vezes na vida. Então, se for este o caso, também pode ter implicações futuras. Mas, em geral, eu diria que naquelas doenças que a gente já conhece, não estou falando de Zika, porque Zika nós não sabemos ainda. Nas doenças que a gente já conhece, em 99% das vezes, se teve antes da gestação, em geral não vai ter implicação com a gestação futura. Para a gente concluir rapidamente, o risco só nos 3 primeiros meses também não está confirmado? Não está confirmado. Durante toda a gestação, nós não sabemos qual é o ponto exato onde há uma influência do vírus com o desenvolvimento do embrião. Também o mais comum é que seja no primeiro trimestre, porque é quando está se formando o embrião. Agora, se também é dessa maneira no Zika vírus, nós não sabemos. Imaginamos que seja mais provável que gestações após o primeiro trimestre vão ter menos problemas que quando acontece no primeiro trimestre. Secretário, muito obrigada por sua participação. Sempre às ordens, viu? No próximo bloco tem a segunda reportagem da série especial sobre mobilidade urbana. Nós vamos lembrar porque o poder público não consegue oferecer alternativas aos ônibus. No passado, os trens já foram usados como transporte público aqui em Bauru. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito Princípia, oferecido pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini. Neste ano, o cursinho Princípia vai oferecer 260 vagas. Quem estiver interessado tem até o dia 5 de fevereiro para se inscrever. Eu vou conversar com a professora Maria do Carmo, que é coordenadora. Professora, esse ano vocês tiveram algumas alterações no cursinho? Sim, o cursinho Princípia, até o ano passado, ofereceu 200 vagas, divididos em 2 períodos, vespertino e noturno. E esse ano, com a reforma, houve uma mudança. Todos os cursinhos de todos os campos da Unesp, eles deixaram de ser um projeto de extensão para ser um programa de extensão. Então, um dos itens solicitados pela Pró-Reitoria de Extensão é que nós aumentássemos o número de vagas. Então, passamos de 200 para 260 vagas. Os interessados precisam pagar alguma taxa? Olha, para vir fazer a inscrição, o que nós estamos pedindo é a taxa de prova, que é R$20, e também uma coisa importante que entrou com o programa do cursinho, nós estamos trabalhando recolhendo alimentos para distribuir para as instituições que trabalham com os moradores de rua. Quem pode se inscrever? Todos os alunos das escolas públicas, o cursinho todos os cursinhos da Unesp estão voltados para a escola pública, mas os das escolas particulares também podem. Eles têm uma quantidade de vagas que eles podem disputar com a escola pública, só que eles só fazem a prova, eles não fazem análise socioeconômica. São 26 vagas para os alunos das escolas particulares e divididos nos 2 períodos. E nós reservamos 4 vagas no período da tarde, do total de 260, para os jovens que fazem parte do projeto de assentamentos aqui em Bauru. Quais os documentos que os jovens devem trazer? Olha, somente um RG ou um outro documento com foto. Agradeço pelas informações. Então, se você quiser se inscrever no cursinho Princípio, deve procurar o espaço que já está reservado aqui na cantina da Faculdade de Engenharia de Bauru, das 2 da tarde às 10 da noite. E se você tiver dúvida e quiser um telefone para contato, é o 3103 6065. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Nós vamos ver agora a segunda reportagem da série sobre mobilidade urbana, que estamos exibindo nesta semana. Nós vamos tentar entender por que uma cidade do porte de Bauru depende exclusivamente dos ônibus para o transporte público. No passado, os trens foram usados com essa finalidade. Os anos 80 marcaram o período de agonia das ferrovias. Sem investimentos do governo federal, a rede ferroviária contraiu dívidas e não conseguiu manter os serviços. A partir da década de 90, começou o processo de concessão dos trechos à iniciativa privada. Hoje, as linhas que cortam Bauru transportam apenas cargas. Elas estão sob responsabilidade da Rumo ALL, associada à Companhia de Infraestrutura e Energia Cosan. Juntas, elas formam uma das maiores empresas de logística do Brasil.
Dados da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mostram que a situação da ferrovia aqui na região de Bauru tem se tornado ainda mais precária. Isso porque a única destinação dos trilhos, o transporte de cargas, vem sendo reduzido ano a ano. Em 2012, 4 rotas saíam aqui da cidade e outras 9 chegavam transportando 13 tipos de produtos diferentes. Hoje são apenas 3 rotas, uma que sai e 2 que chegam à cidade, transportando apenas 7 produtos. Mesmo com um tráfego menor de trens, os trilhos continuam cortando a cidade, que se desenvolveu no entorno deles. As vias férreas vão de leste a oeste e do centro à região sul do município, cruzando ruas e avenidas movimentadas. No final da década de 80, houve uma tentativa de uso da malha férrea em Bauru para o transporte suburbano. 2 locomotivas elétricas com um carro de passageiros ligavam o centro da cidade aos extremos leste e oeste em um trajeto de aproximadamente 10 quilômetros. Mas 1 ano e meio após ser inaugurado, o serviço deixou de ser oferecido. Para este engenheiro de tráfego e transportes, um dos motivos para a falta de adesão foi o uso da infraestrutura de longa distância, que tornava a viagem demorada. A falta de integração com outros sistemas de transporte do município também pode ter desmotivado os passageiros. A faixa utilizada pela ferrovia não tenha nenhuma adaptação de acessibilidade para os usuários dos bairros, né? Então, ninguém se sentia seguro, além do que você gastava um tempo muito grande de espera da composição e depois o mesmo tempo de viagem. Nos últimos 30 anos, o único transporte coletivo que se consolidou na cidade foi o ônibus, e ainda assim com diversos problemas. Uma cidade tão grande e nós não temos um terminal rodoviário, é uma falta de respeito com os moradores, com os cidadãos. Porque a cidade cresceu, infelizmente o transporte público ele continuou na mesma proporção, não mudou. Faltam muito ônibus. Ônibus demora de 45, 50 minutos. Sábado, domingo e feriado, então eu nem saio de casa por isso. A gente passa muito nervoso. Uma das principais vias de trânsito em Bauru, a Avenida Rodrigues Alves, fica a poucas quadras da estação de trem no centro da cidade e se transformou em um terminal a céu aberto. Aqui, os ônibus competem por espaço com os pedestres e os carros. De cada 10 linhas de ônibus da cidade, 9 passam pela Rodrigues Alves. No ano passado, a prefeitura contratou uma empresa para traçar um plano de transporte coletivo para a cidade e algumas ações começaram a ser desenvolvidas. Nós criamos descontos fora do horário de pico, então a pessoa que comprar a passagem fora do horário de pico, ela paga um valor diferenciado. Trabalhamos a integração do sistema, implantamos o bilhete único e diminuímos o tamanho das linhas. A gente tinha linhas muito longas, onde o ônibus andava sem passageiros, criando um custo para o sistema. Isso está vulnerando demais a tarifa, então as linhas são mais curtas, mais rápidas, com mais integração. A proposta também previa a construção de terminais em pontos estratégicos da cidade para distribuir as linhas do centro, mas eles ainda não foram construídos. O problema maior do novo plano é que ele é muito conservador, no sentido de que ele visa melhorar a qualidade do sistema para os atuais usuários. Sem dúvida nenhuma deve melhorar para os que já fazem uso. Mas ele deveria contemplar novos modelos para atrair o usuário do transporte individual, o que não está sendo feito, como, por exemplo, criação de corredores exclusivos e o uso de ônibus articulados de maior capacidade. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Tchau!